Boa noite. Este mês de julho, de férias, foi dedicado a um tema interessantíssimo, que é a mediunidade, que é aquele tema que nos coloca em contato com os nossos amigos, os nossos parentes que já não estão mais na condição de carne como nós, que eles ainda possuem outros corpos, como a gente descobriu no ciclo passado, né, pelo Espírito, mas já não possui mais esse mesmo corpo físico que nós temos. Então, nós procuramos estudar nas semanas anteriores alguns princípios interessantes a respeito da mediunidade. Nós tentamos entender a mediunidade em relação ao que ela é, tentamos entender o que acontece se eu não educo minha mediunidade, quais são as possibilidades que eu tenho com ela. E hoje nós vamos falar exatamente sobre esta educação. Eu vou trabalhar a minha mediunidade. Como é que eu vou educar essa minha sensibilidade? Eu tenho uma sensibilidade para estar em contato com esses espíritos que não estão nessa mesma frequência de vida que a nossa. Como é que eu vou me educar para isso? Existem regras? Existem formatos prontos? Cada pessoa é uma pessoa? Existe alguma coisa que eu possa fazer? Existe algo que eu possa estudar? Existe um catecismo onde eu pego lá e olho? Como é que isso acontece? Por que é tão interessante, ou por que é tão importante eu estar estudando a respeito da mediunidade e de outras coisas que têm relação com a mediunidade e conosco mesmo? A doutrina espírita, ela nos ensina que o homem é um ser evolutivo, que ele é criado simples e ignorante, que ele passa por processos encarnatórios e reencarnatórios e várias vezes vai angariando informações e conhecimento, troca conhecimento com outros do mesmo nível, e que a vida principal não é esta que nós estamos vivendo aqui, mas esta etapa, a etapa de encarnado, é uma etapa onde nós podemos colocar em prática muito do que nós aprendemos no período conhecido como período intermissivo. A doutrina espírita também nos ensina que é dessa comunhão com o próximo que eu vou evoluindo. Que um ser sozinho, muito provavelmente, não teria condições de evoluir. Então, a mediunidade é poderosa ferramenta para a evolução. Eis um dos primeiros motivos pelos quais nós temos que estar sempre estudando a mediunidade. E olha que existem espíritas, e aí eu me pergunto, será que são espíritas? Que não acreditam na mediunidade. Não acreditar em determinado fenômeno mediúnico que um determinado médium produziu, ou aquele dever cético que deve ter o espírita de contradizer as comunicações até para verificar a veracidade ou a validade dela, isso é muito válido. Mas daí você desacreditar um fenômeno por completo, um fenômeno que é um dos pilares da doutrina, será que nos tornaria ou nos permitiria ainda dizer espíritas? Então hoje nós temos a presença do Sr. Anísio, trabalhador da casa, de muito tempo, com vasta experiência, e que vai trazer um pouco dessas informações que ele colheu ao longo dos estudos dele a respeito da mediunidade, da educação dessa sensibilidade que é a mediunidade, como nós podemos fazer isso, quais seriam os caminhos. E eu, até pelo que eu conversei com ele, as perguntas eu vou pedir que deixem para o final,
deixem ele discorrer e ao final vocês façam as eventuais perguntas e aproveitem, porque a experiência ele tem bastante. E talvez algumas dúvidas que nós temos do dia a dia, que a gente não sabe, poxa, como é que eu soluciono essa dúvida? Talvez hoje aqui, nessa oportunidade, a gente vai estar retirando elas e vai poder estar compreendendo um pouquinho disso. Desejo muita sorte a todos e nesse instante eu peço que todo mundo feche os olhos para nós iniciarmos o nosso trabalho com uma prece. Mestre Jesus e amigos da espiritualidade, mentores da casa de Ismael e nossos mentores, neste instante aqui, rogamos a espiritualidade que nos envolva com muito carinho nesta noite, que a nossa mente esteja desperta, tranquila, muito serena, que nós sejamos capazes de captar as mensagens que hoje serão transmitidas, que o nosso expositor seja feliz em tudo que ele nos traz e que ao final sejamos capazes de carregar em nossa bolsa mais esse pedacinho de conhecimento e disseminarmos pela estrada da vida. Obrigado, Mestre, obrigado, Espíritos, e que tenhamos muita paz nessa noite. Senhor Anísio, muita sorte. Obrigado. Eu agradeço aos amigos aqui do Centro Espírita de Ismael, pelo Marcelo e Ivan, pelo convite que me fizeram. Na verdade, ele falou algumas coisas que não são verdadeiras. Eu não sou tudo isso que ele falou. Eu sou uma pessoa esforçada que busca trazer alguma coisa, algum ensinamento. Experiência também que eu tenho do dia a dia aqui no centro, quando eu aprendo com os outros trabalhadores, né? E para começarmos a nossa conversa, eu vou fazer uma pergunta a todos vocês. Eu gostaria que vocês levantassem a mão. Eu quero saber quem é que tem espírito. Eu comprei isso semana passada. Semana passada. Ah, você também? Eu sou. Na verdade, nós não temos espírito. Sabe por quê? Nós somos espíritos. Tá? Eu gostei muito de aprender isso, por isso que eu estou fazendo essa pergunta. Eu quero passar para vocês o seguinte. Essa palestra, ela vai ter assim uma aparência de duas palestras numa só. Porque eu vou falar inicialmente sobre a mediunidade, apontando aquele processo que nos leva à obsessão. Então, são detalhes, por isso vocês têm que ficar bem atentos, porque há detalhes que nós não percebemos no nosso dia a dia. Nós estamos entrando em processos obsessivos, mas sem saber nós estamos entrando, não poderíamos entrar se tivéssemos conhecimento, como falou o Marcelo. Como nós estamos vendo, então, essa palestra, esse diálogo vão ser dividido em duas partes, mas a segunda parte complementa a primeira. O Marcelo colocou, encaixou direitinho. E eu quero passar para vocês aqui essa leitura, que é uma mensagem de Jesus Cristo, ele é o maior médium de cura do nosso universo,
E ele nos deixou essa mensagem: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. Essa frase de Jesus está em Mateus capítulo 10, versículo 8. Então, quando nós vemos essa mensagem, nós já percebemos a importância do médium, não é? Aquela pessoa que está sempre a nos aguardar para que ela possa retribuir com o seu trabalho a nossa cura, o nosso ensinamento. Eu vou ler um texto que diz muito a respeito dessa mensagem. Nesta sugestão de Jesus, como se torna amplo o trabalho e cura. Emmanuel complementa: as feridas da alma se manifestam através do envoltório humano, ou seja, as feridas do espírito, ela se manifesta através do corpo humano. E o corpo doente, ele reflete o panorama interior do espírito. Então, o corpo está doente porque o espírito está doente. E continua: nesta afirmação de Emmanuel, quanta responsabilidade para os médiuns, cuja missão é curar não só o corpo, como o espírito do enfermo. Jesus curava pelo seu enorme poder de amar, pela certeza da verdade, da verdadeira vida eterna, pela misericórdia do Pai, em deixá-lo renunciar às graças das altas esferas espirituais a que pertencia para conviver conosco. Então Jesus abandonou tudo e veio para cá, veio em missão. O médium precisa conscientizar-se de que o seu trabalho não se resume àquelas horas dentro da seara de Jesus. O Cristo pode precisar de sua colaboração para socorrer alguém em crise. O exercício da mediunidade exige preparo constante, estado de vigilância e renúncia. Muita renúncia. Às vezes, pode ocorrer que em determinado trabalho que ele é necessário, ele tem uma festa. O que ele vai fazer? Ele vai abandonar? Ele tem que vir para o trabalho. Essa festa tem que se programar ou se protelar para um outro dia. Isso se fala de médium que tem responsabilidade pelo seu trabalho. O exercício da mediunidade exige preparo, constante estado de vigilância e renúncia, como disse. Sabemos que não é fácil esse comportamento dentro do nosso estágio evolutivo. Nós não estamos num estágio tão alto como os tempos estava Jesus para poder fazer esse tipo de troca de trabalhos. Mas também não é impossível, à medida que se descortina à nossa frente a certeza do majestoso espetáculo da vida. É uma mensagem muito interessante que nos mostra quanto o médium é importante. Então nós vamos começar falando sobre o conceito de mediunidade. É uma faculdade inerente ao espírito, portanto humana, natural, através da qual se estabelecem relações entre os homens e os espíritos. Então vocês estão percebendo que é uma faculdade humana. Evidentemente os animais não têm faculdade, não têm mediunidade. E nós notamos que há um entrelaçamento entre o espírito e a alma. Por que espírito e alma que eu falei? Porque o espírito é quando ele está desencarnado e a alma quando ele está encarnado. Então o médium
está encarnado, ele mantém um contato perispiritual com o espírito que está desencarnado. O perispírito que está ligado ao corpo físico possibilita a comunicação do espírito que está desencarnado com a alma do médium encarnado. O corpo é o instrumento que materializa a comunicação. Então ficou bem claro aí que nós temos também a necessidade de um corpo chamado perispírito, que ele é matéria, mas uma matéria sutil. Vamos dizer assim que tem um pouco da energia espiritual e energia material, porque ele faz o entremeio entre o espírito e o corpo. Tudo que acontece no espírito se transfere para o corpo. Tudo que acontece no corpo se transfere para o espírito. Vamos dar um exemplo. A pessoa que se machuca, por exemplo, ela deu uma pancada no dedo, ela vai sentir dor, mas não é no corpo. Essa dor é um desconforto do espírito, que o espírito não tem carne, ele se utiliza do corpo físico. E quando o espírito está triste por algum motivo, ou se ele é uma pessoa muito maldosa, ruim, isso faz parte do espírito, mas essa pessoa, ela transmite para o seu corpo físico doenças mentais. São aquelas doenças que nós temos em razão do nosso procedimento do espírito. Então, o perispírito é esse corpo que faz a ligação entre o espírito e a carne, né? A energia perispiritual é agente de todos os fenômenos espíritas e só se completam com a ação recíproca das energias do médium e do espírito. Então nós estamos observando, mais uma vez, a necessidade da energia, aqueles fluidos energéticos, para que possa haver essa transição e essa comunicação. Vamos falar agora um pouquinho do médium. Médium é uma palavra que vem do latim, medium, e quer dizer medianeiro, intermediário. O médium é aquela pessoa que vai fazer essa ponte entre o espírito e a alma que está aqui encarnada. O médium, ele é uma pessoa de grande importância para o trabalho espírita. Porque quando nós vamos a uma casa espírita, nós observamos a importância do médium. Porque o médium, ele nos traz comunicações do plano espiritual, espíritos evoluídos, que nos trazem informações, que promovem a cura através do médium. E o médium ainda, nos trabalhos que é feito nos centros espíritas, aqueles trabalhos que vão levar as pessoas que o procuram a resolver os seus problemas. Nós temos um trabalho às quintas-feiras, à noite, que se chama P3V. É para pessoas que que usam drogas, né? Então esse trabalho, ele presta um grande auxílio, não só ao espírito que vive nesse meio, mas também a pessoa que vai ser tratada. É um trabalho muito sério, que todos os médicos têm que ter um grande compromisso com ele. Vamos falar agora um pouquinho sobre o desenvolvimento da mediunidade. Esse desenvolvimento da mediunidade, ele é cíclico. Ocorre um primeiro ciclo com as crianças até 7 ou 8 anos.
As crianças nessa idade, elas estão com a mediunidade à flor da pele. Porém, existem espíritos protetores que estão sempre ao lado delas, para que elas possam ter uma manifestação sem sofrer algum problema. Ele projeta as manifestações, elas projetam a sua alma nas coisas e seres que a rodeiam, ou seja, ela coloca instruções de seus protetores. Às vezes vem a presença de espíritos e com frequência transmitem aviso de espíritos aos familiares. Nós temos um trabalho aqui na casa também, que é para crianças, é o P41 e P42. É um trabalho que é dado às crianças. No segundo ciclo, a partir dos 12 ou 13 anos, as manifestações mediúnicas ocorrem com mais frequência. O adolescente deve ser orientado com o necessário cuidado. Então, esse jovem, ele pode já ter uma iniciação no campo da mediunidade, embora ele não tenha curso, né? Mas ele sente a presença de entidades e é um momento difícil para a família, porque essas crianças nesse estágio de 12, 13 anos é quando eles estão colocando para fora a sua personalidade. Então eles começam a se achar pessoas que podem ter um comportamento que eles mesmos querem ter. Então eles não obedecem aos pais, dificulta. Mas é importante que a família se coloque ao lado deles e busque levá-los até ao centro espírita para tomar um passo, para começar já a entrar nessa fase. No terceiro ciclo, é da adolescência para a juventude, 18 e 20 anos. É um momento muito sério na vida do jovem. É uma fase de estudos sérios que ele deve ter sobre o espiritismo e mediunidade. Isso a gente está falando desde que a família seja espírita, né? Porque as famílias que não são espíritas, evidentemente, eles não vão se interessar em vir ao centro. Mas todos aqueles que são espíritas devem levar os seus filhos para que eles possam fazer a prática mediúnica. Depois nós temos o quarto ciclo, e já vem após a maturidade. É um momento em que nós já estamos com a idade um tanto avançada, e ocorre que há um enfraquecimento físico maior, introversão da mente, com a diminuição de atividades na vida prática. Então a gente já fica naquela situação em que nos colocamos, quando nós estamos vivendo já um mundo de ter que descansar, não tem mais disposição para o trabalho, né? E é um momento em que ele pode receber entidades espirituais. O médium ele tem duas situações. Ele pode ser mediunidade estática e dinâmica, ou ele pode ter uma dinâmica chamada mediunada. São dois tipos de mediunidade: a mediunidade estática e a mediunidade dinâmica. A mediunidade estática é natural do espírito para expandir-se, projetar-se e mostrar em relação com os outros espíritos. Os pensamentos do homem são sempre observados pelas testemunhas invisíveis, boas ou más, que nos cercam. Através de contatos mentais, entramos em diálogos com os espíritos, os quais, em algum caso, podem nos desequilibrar e provocar obsessões sérias. Esse tipo de mediunidade, a maioria de nós tem. É uma mediunidade em que nós não estamos
responsáveis, ou seja, nós não assumimos compromisso para ser médium. Então nós somos médiuns, mas temos esses momentos em que nós entramos em contato com as entidades espirituais através do pensamento. E a mediunidade dinâmica, que se chama mediunato, é a chamada mediunidade de serviço. Então o espírito vem ao planeta Terra, ele vem para ser médium e cumprindo uma tarefa. E ele, se não decorre de compromissos assumidos do plano espiritual, seja para auxiliar os que necessitam, ou seja para o resgate de dívidas morais do passado. Se rejeitar o compromisso, fica sujeito a perturbações e, finalmente, graves obsessões. Nós estamos sempre verificando que pessoas assassinam, a outra de uma forma tão violenta, e às vezes pode ser uma pessoa que veio aqui para ser médium e cumprir essa tarefa. Em razão do não cumprimento, ela entra em estado de obsessão e passa a poder chegar a esse ponto de agredir, de matar uma pessoa. E os tipos de mediunidade que nós temos? O contato com os espíritos se manifesta de diferentes maneiras. Há vários tipos de mediunidades, sendo que alguns indivíduos reúnem mais de um dom. A classificação seria de efeitos físicos e efeitos inteligentes. Os efeitos físicos se manifestam através da levitação, que é aquele momento em que o médium pode se erguer do chão, ficar flutuando. Médium de transporte, ou seja, o médium fica num local e o espírito aparece em outro local, só na forma humana, como se tivesse dois corpos, Aí se dá o nome de bicorporeidade ou bilocação. E temos também um efeito inteligente, que é a psicofonia, psicografia. A psicografia é o que nós vamos mostrar hoje, qual é o processo em que ocorre a psicofonia. Psicografia é aquela que nós escrevemos, que é uma mensagem escrita. Há médiuns que escrevem, médiuns mecânicos, eles escrevem e pode até falar com uma outra pessoa e eles estão fazendo a mensagem do espírito, porque o espírito é que domina o seu braço, ele faz a escrita. Eu tenho uma filha que ela é psicógrafa dessa forma. Psicometria é uma faculdade de ler impressões em objetos, e você pega um objeto, você sabe quem é a pessoa, ou quase uma definição através das recordações ao contato com esses objetos. Então ela começa a dar detalhes sobre pessoas, ou sobre objetos, sobre coisas que está imantado naquele objeto que ela tem em mãos. Então ele pode fazer esse tipo de leitura. E nós temos então a naturalidade mediúnica. A mediunidade se desenvolve naturalmente nas pessoas de maior sensibilidade. Isso aí que nós já falamos no início. A mediunidade, ela passa de potência a ato em diversos momentos da vida, através de pressentimentos. Mas não é comum nós termos pressentimentos que vai acontecer alguma coisa. Previsões de acontecimentos, percepções extrasensoriais que nós atribuímos à imaginação ou lembrança. Nós temos muito casos desse. Surgiu certa vez aí uma notícia num jornal
E uma senhora, ela teve um sonho, e esse sonho, um avião passava por cima da casa dela e estava com problemas no motor, e esse avião acabou caindo, né, alguns quilômetros da casa dessa pessoa. Ocorre que no dia seguinte ela não percebeu mesmo um avião, mas ela estava acordada, né? Percebeu que um avião passou por cima da casa dela com pane e acabou caindo. E acabou morrendo a pessoa que ela viu em sonho. Então, quando passou o avião e ela percebeu o barulho, ela ficou impressionada, porque ela já estava esperando o mal pior que viria com a morte da pessoa. Vocês estão observando aí, é um corpo com uma cabeça humana, e dentro dessa cabeça nós estamos observando um círculo. Estão observando? Aqui nós vamos encontrar o consciente, o subconsciente e aqui o inconsciente. Aqui no consciente ocorre o que você está presenciando. É aquele momento em que você está realizando alguma coisa, está consciente das coisas, percebe, entende. O subconsciente, que é essa faixa aqui, é uma faixa pequena, é aqueles fatos que ocorreram na sua vida, mas já está passado, nos tempos passados. Ele já está mais num arquivo, como se fosse um arquivo de dias passados. E o inconsciente, ele é aqueles conhecimentos que nós temos desde quando nós surgimos como já seres humanos. Quando saímos do mundo animal, eu não sei se vocês têm esse conhecimento de que nós estamos vindo, já vivenciamos o reino vegetal, o reino animal, mas é o fato que nós vamos voltando até atingirmos, evoluindo até atingirmos a fase hominal. E quando nós atingimos a fase hominal, nós recebemos o livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio nos concede uma grande responsabilidade, porque nós somos responsáveis por nós mesmos. Então aí nós começamos a armazenar coisas que nós praticamos, coisas boas, coisas ruins. Então é nesse campo, nessa mente, é que tem todo o nosso conhecimento. Quando nós falamos em mente, nós estamos falando em tudo aquilo que nós temos já de conhecimento. Então nós temos a mente como sendo um sistema organizado do ser humano, referente ao conjunto de seus processos de conhecimento e atividades psicológicas. Depois nós vamos encontrar a mente, ela está acoplada no cérebro, mas junto a esse acoplamento no cérebro está o campo mental que se encontra no perispírito. Vamos explicar melhor. No cérebro está a mente, mas o corpo perispiritual, ele tem também uma mente, só que se dá o nome de corpo mental. Então ele fica acoplado. Tudo que acontece na mente está no corpo mental, e tudo que está no corpo mental está no corpo físico. Então o que ocorre? O corpo mental, ele não é o envoltório da mente. O corpo mental, veja bem, tem que entender bem isso, senão vocês não vão entender depois no final do processo.
Uma água. Então, o que nós temos? Na mente nós temos todo esse material de conhecimentos, de crenças, tudo que passa pela nossa mente. Agora, no corpo mental, nós temos a matéria mental, porque ele está numa energia espiritual. Então, no corpo mental, nós temos a matéria mental, que corpo mental e matéria mental é perispírito. Deu para entender? Deu para entender? Bem, o cérebro é um centro das ondulações. Então, quando a pessoa pensa, ela emite uma vibração, e essa vibração sai do cérebro da pessoa, e nessa vibração ela leva os sentimentos e os pensamentos. Nós estamos observando aí que o pensamento é matéria fluídica, emanada do perispírito, agindo como uma onda eletromagnética. Então, todo pensamento, ele se irradia pelo espaço através de vibrações. E essa onda eletromagnética, ela é utilizada para veicular, para transportar as ideias ou sentimentos gerados pelo espírito. Depois, esses pensamentos, eles se irradiam pelo espaço através de frequências vibratórias. Nós vamos perceber que existe um alto padrão vibratório dessas energias que provoca um pequeno comprimento de onda. O comprimento de onda você mede pelas cristas da onda, né? Já viram aqueles círculos, aqueles sinais de frequência? Então nós temos as cristas, elas medem o comprimento da onda. Então quem pensa dessa forma, ele tem um pensamento elevado, porque ele tem uma alta vibração, uma intensidade alta de vibração, e o comprimento de onda é bem curto. Para esse tipo de onda, são pessoas que têm ideias, sentimentos de amor, compaixão, caridade, humildade. E as pessoas que têm um baixo padrão vibratório, elas têm um grande comprimento de onda, ao passo que o pequeno comprimento de onda e o grande comprimento de onda. O grande comprimento de onda é materialismo, vícios, egoísmo, pensamentos ruins. Então, a pessoa que tem esse tipo de pensamento, ela tem uma vibração negativa. Sintonia mental é uma harmonia vibratória entre duas pessoas ou dois espíritos. Mas essa sintonia, quando ocorre, ela está na mesma frequência. Se estão vibrando, alguém está vibrando numa frequência pequena, uma frequência de espíritos maus, e essa pessoa pode entrar em contato com esse espírito, porque estão na mesma vibração. Se você está vibrando bons pensamentos, a pessoa vai estar ao seu lado, vai estar na mesma sintonia. Se estiver, pode entrar em comunicação, ou seja, não que você vai ouvir a voz, mas você vai sentir aquelas expressões, aqueles sentimentos da pessoa. Essas colocações que eu estou fazendo, ela é um tanto difícil de entender e até de explicar. Se é difícil de explicar, imagine de entender. Agora nós vamos entrar numa fase
audição e fala. De que forma, como é que acontece um espírito receber uma mensagem ou melhor, um médium receber uma entidade? Como é que ocorre? Então o médium ouve e o espírito se manifesta em palavras através de pessoa em transe. Então nós vamos falar sobre esse processo mediúnico e antes eu vou colocar algumas transparências para poder entender melhor. Nós estamos vendo aqui uma glândula, é uma glândula minúscula e luminosa localizada no centro da cabeça, que é essa aqui. Alguém sabe como é que chama essa glândula? Pineal. Quem falou? Quem falou pineal? Então, essa glândula, pequena glândula, ela tem como hormônio a melatonina. Qual o nome da glândula? Hormônio melatonina. Ela controla a sexualidade a partir dos 12 anos. E na pineal se localiza a sede da alma. Então nós estamos vendo aqui, temos o campo mental, que o tálamo, né? E essa pequena ponto é a pineal. Ela tem um tamanho de uma mostarda, por exemplo. E tem importância do trabalho do processo mediúnico. Nós vamos analisar. Essa transparência, eu estou pondo essa transparência pelo seguinte: aqui se localiza a pineal, e nós vamos ver numa dessas transparências que o espírito ele vai sensibilizar essa glândula, que é a glândula pineal, e daí nós vamos ver. Por exemplo, nós estamos vendo aqui um perispírito, uma pessoa, e aqui nós estamos vendo um perispírito. Então o espírito ele está sensibilizando a pineal que está aqui no corpo mental, o perispírito. Então o espírito ele vai sensibilizar, né? Está colocando energias aqui para sensibilizar o pineal da pessoa. Então o primeiro passo é esse, é fazer uma sensibilização da pineal para que ela possa sensibilizar e ativar a glândula pineal, fazendo-a produzir melatonina, que a melatonina é direcionada, veja bem, aqui ele está fazendo esse movimento nesse ponto aqui, ó. E ele daqui vai energizar, e essa energização vai provocar a atuação da melatonina nessa glândula chamada pineal. E aí o médium ele perde o controle, o comando sobre os órgãos da fala, permitindo que outro espírito se ligue a este sistema sensório. Então o médium ele está lá sentado,
o espírito vai sensibilizar a pineal, que está no campo mental do perispírito, do médium. A partir daí, o médium perde a sensibilidade da fala. E aí que se manifesta é o espírito que se apresentou, né? Esse gráfico é para explicar para vocês qual é o processo mente e pensamento que nos leva, que nos pode levar a processos obsessivos. Então nós estamos observando aqui, quero que vocês façam aqui uma reflexão, pensando naquela cabeça daquele homem que tinha o campo mental e o cérebro. Porque o que vai ocorrer? A pessoa, ela vai sentir uma percepção qualquer. Ou seja, ela passa na rua, alguém esbarra nela. Isso é uma percepção, ela vai sentir alguma coisa. Quando ela sente isso, o que ocorre? Imediatamente ela vai utilizar de coisas que ela tem no campo mental. Então nós temos um campo mental que já foi criado, segundo dizem por aí, há 10 mil anos, né? Nós temos 10 mil anos como espíritos. Então, desde esse começo dos 10 mil anos, quando nós assumimos o livre-arbítrio, nós começamos a ser responsáveis pelos nossos atos. Então nós colocamos tudo isso na nossa mente. Então ali naquele ponto está a mente do espírito, né? De acordo com aquela cabeça que foi mostrada, e o campo mental. Então quando essa pessoa que esbarrou na outra, ela imediatamente vai utilizar aquilo que ela tem dentro dela, os conhecimentos dela. Se ela for uma pessoa, uma boa, tranquila, tem bom coração, uma pessoa que ama os outros, faz caridade, ela vai ter um comportamento diferente. O que vai acontecer? Ela vai utilizar, ela vai emitir qual frequência vibratória? É essa ou essa? É essa aqui. Porque é aquela a menor, né? Então, o que acontece? Quando ela recebe, ela emite uma resposta através de ação ou pensamento, que é a atitude. É a atitude da pessoa. Então, todos nós temos esse processo. Aqui nós temos os fenômenos da alma, nós temos dentro do campo mental a memória, o raciocínio, os sentimentos, sensações. Aqui, nesse momento, nós temos que usar o livre-arbítrio. O que eu faço? Então, você tem que tomar uma atitude. E também a personalidade da pessoa entra para fazer essa definição. Eu, quando vinha para cá, eu passei por um momento que me fez lembrar essa situação, né, da atitude. Eu vinha subindo aqui eu moro em Caraí, e quando vinha subindo do carro, uma ladeira muito forte, uns 100 metros mais ou menos de distância, eu estava subindo a ladeira e vi duas senhoras subindo, duas senhoras já com idade, e uma delas estava com uma perna com problema, estava mancando. Quando eu subi, eu passei por elas, eu vi a cena, uma percepção, não é? Eu vi a cena, foi uma percepção que me provocou uma reação. Então o que aconteceu? Eu pensei, olha, eu vou parar e vou pegar essa senhora, né? Aí veio na cabeça não é uma voz, mas é algo como se fosse.
ela não precisa, porque ela já está na metade da subida. Aí fiquei na minha, fui mais um pouquinho, novamente eu parei, não pode, essa senhora tem que levar ela, né? Tá. Aí o que veio na minha mente? É melhor você ir embora, porque elas não vão entrar no seu carro. E eu ia embora. É a minha atitude. Foi boa a minha atitude ou não? Não foi. Porque eu estava vibrando em dois campos ali. Naquele de ser bom, ser amigável, e naquele outro ruim, né? Ou talvez o obsessor ali no ouvido, né? Ah, vai, porque ela não vai entrar no seu carro. Tudo bem. Olha, agora nós terminamos essa parte. Eu confesso que é complicado você passar isso. Mas vamos entrar agora no campo das atitudes. Campo das atitudes. Como nós estamos vendo aí, é uma maneira organizada e coerente de pensar, sentir e reagir. Foi o que eu fiz, né? Pensei, senti, pensei e reagi. Em relação a grupos, questões, outros seres humanos, mais especificamente a acontecimentos ocorridos em nosso meio circundante. Então, a atitude, como eu disse, é o resultado de um trabalho mental. Vocês vão perceber que isso aí a gente tem que usar no dia a dia. A atitude é o resultado de um trabalho mental. Então, está na nossa mente. Nós podemos decidir porque temos ligação. Cujo elo de ligação é o pensamento. Vamos mostrar na figura. Tem o campo mental e tem o pensamento, que faz a ligação. Elaborado com base nos conhecimentos e experiência do indivíduo que estão na mente. Então vocês percebem? É uma sequência que faz chegar à atitude. E vamos entender o que seja interação social. Interação é você fazer parte do grupo, né? Se inteirar de alguma coisa. Então você viver em grupo, você vai se inteirando do conhecimento daquelas pessoas. Então a interação social, isso ocorre com nós, em toda a sociedade. É uma influência recíproca provocada pela formação de grupos humanos. Então nós temos vários grupos humanos, cada um tem uma maneira de ser, de viver. Isso nós vemos até aqui no nosso país. Nós encontramos lá no norte uma forma de agrupamento, com ideias, pensamentos, que tem uma diferença do grupo lá do Rio Grande do Sul, tem outros tipos de atitude. Então, o que permite que o comportamento de cada indivíduo se torne estímulo para outro. Então, a interação social é isso. Existe um grupo de pessoas que tem um comportamento. Se vai uma outra pessoa para ela fazer parte, ela tem que se inteirar. Ela tem que entrar e ter as mesmas ideias, as mesmas... é uma influência recíproca, né? Passa a fazer parte do grupo. Nós vamos entender também que é essa tendência de reação. As manifestações dos sentimentos ou emoções não se encontram necessariamente expressas no comportamento ostensivo. Então, você está conversando com uma pessoa, mas ela não está falando. Ela está conversando com você, mas não está falando. Ela está apenas te olhando e você conversando. Há coisas que ela está pensando que você não está sabendo. Não é ostensivo. Então ela pode estar pensando mal de você
estar conversando, assim como se fosse amigo, mas ela não é sua amiga. Ela tem maus pensamentos com relação a você. O desconhecimento das intenções das pessoas nos pressupõe, nos coloca na situação para ter processos obsessivos. Então, quais são esses tipos, né, de pessoas? São aquelas hipócritas, falsidade, inveja, orgulho. Então, vejam bem, tendência de reação é isso. A pessoa vai reagir, ela tem uma tendência a reagir, porque essas manifestações podem provocar nela situações que ela não está percebendo. E quando está formada uma atitude, quando os componentes do grupo encontram-se de tal maneira interrelacionados que os sentimentos e tendências reativas ficam associadas a uma maneira particular de pensar em certas pessoas. Então você, quando entra nesse grupo, você passa a fazer parte do grupo, mas já com o pensamento mudado. Então você já formou um tipo de atitude. Aquelas pessoas todas têm uma mesma atitude. Por exemplo, assim, sempre fazer parte da equipe do torcida do Corinthians, do Palmeiras. Então você está vivendo aquele meio que tem as reações iguais. Principalmente quando é Corinthians e Palmeiras, né? O pau quebra, né? Bom, quando é que nós desenvolvemos essas atitudes? Desenvolvemos quando nos ajustamos ao meio social. E enquanto você está fazendo parte, desenvolvendo, e está há muito tempo, você passa a estar se desenvolvendo. Uma vez desenvolvida, manifesta regularmente o seu modo de agir. Fixação e modificação das atitudes. No início do desenvolvimento da atitude, é possível modificarmos por novas experiências. Então você entrou no grupo e você percebeu que o grupo não te interessa, né? Você é palmeirense, mas que ali a coisa não é boa, você parte para ser corintiano, né? E muda o grupo. Então, no início do desenvolvimento, é passível modificar por novas experiências. Mais tarde se torna muito difícil. As pessoas foram submetidas por longo tempo, caso até de reencarnação. O Evangelho e o Espiritismo são valiosos auxiliares. Classificação das pessoas. Se as atitudes de uma pessoa se tornam fixas, ela classifica outras pessoas de acordo com os seus padrões de pensamento. Então, se você já está inteirado no grupo, todas as pessoas que te veem dentro do padrão, do mesmo seu padrão, né? Paulo de Tarso escreveu: mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Veja bem, isso já vem de longa data, né? Coisa vem do passado. E Emmanuel confirma: o homem enxerga sempre através da visão interior. Então nós colocamos para fora aquilo que nós sentimos, né? Quando a nossa mente está repleta de sombras, só vemos sombras em toda a parte. Quando vemos uma pessoa bem vestida e elegante, dizemos que ela é vaidosa. Então vejam só, a cabeça da pessoa já está contaminada. Quando alguém arruma um bom emprego público, dizemos que é através da política. Portanto, quando a mente está conturbada, não se vê virtudes, mas só maldades. Daí devemos ter cuidado com a inveja
os ciúmes, suspeitas, maledicências, etc. Princípio que nós podemos observar: os espíritos são almas desencarnadas que retornam ao mundo espiritual, levando seus erros e acertos. Há, portanto, espíritos superiores e inferiores, bons e maus, sábios e ignorantes, hipócritas, astutos, etc. Então, como nós estamos vendo, nós estamos em torno ou dentro de um grupo de espíritos que tem todas essas peculiaridades. E isso nós temos em todo lugar que nós formos. Aqui, nesse local, deve ter com certeza muitos espíritos. Né? Você que vê espírito, tem alguma? Mas tem. Então nós estamos vivendo na rua, caminhando pela rua, nós não percebemos, mas temos espíritos. Às vezes você vê uma pessoa, não é uma pessoa, é um espírito. Então existe um ajuntamento sem divisão entre espíritos, ou encarnados e desencarnados. Alguém aqui já ouviu barulho na casa? Já viu vultos? Então, tem que vir aí para ver se não é processo mediúnico. Parece que cai tudo, parece que cai a cozinha inteira, você chega lá não tem lugar fora do lugar. Então, a senhora pode vir aqui que tem espírito lá. Vai fazer uma higienização. Nós estamos incessantemente rodeados de espíritos, observando-nos uns para fazer o bem, outros para fazer o mal. Esse é o perigo, né? Está vendo? Aqui é uma situação complicada, porque todos nós estamos pensando 24 horas por dia. E quando nós pensamos coisas boas, os bons aproximam, os espíritos bons se aproximam. E quando nós pensamos coisas más, ou ficamos nervosos, queremos brigar, ocorre que os espíritos maus vão captar, por causa da frequência vibratória. Tem a frequência, como nós já vimos, né? A alta frequências e a baixa frequência. Então ele entra na sintonia da frequência. E aí ele passa a obsediar a pessoa. Ele passa a andar junto com a pessoa. Então nós estamos incessantemente rodeados de espíritos, observando-nos uns para fazer o bem, outros para fazer o mal, de acordo com a sua evolução moral. Os espíritos inferiores são mais numerosos do que os superiores. Olha que legal. Em nosso globo. Alguém sabe por quê? Não sabe. É porque nós estamos num planeta de provas e expiações. Aqui tem mais maldade do que bondade. Há espíritos que se ligam a nós através do pensamento, aconselhando-nos, os quais seguimos sem perceber. Ele está às vezes conversando com a gente e talvez aquele momento que eu falei, quando eu subi com o carro, talvez aquilo que eu estava ouvindo, assim, entre aspas, podia ser um espírito lá, que estava, não, vou embora, deixa aí, mas o espírito mal, né? Porque o meu espírito meu espírito é bom. Os espíritos inferiores só têm acesso àqueles que o escutam. Isso é importante. Se o espírito é mau e a pessoa está na mesma faixa, eles vão dominar, porque vai haver uma identificação com o espírito. Ele poderá obsediar essa pessoa, subjugar ou fascinar essa pessoa. Nós vamos ver isso logo em seguida. A obsessão só ocorre em relação aos espíritos inferiores. Os bons combatem os maus
e afastam-se se não forem escutados. Então nós temos que entender, se é que eu fui claro, eu tenho certeza que não foi, porque é muito complicado você passar essa técnica, mas o que fica para nós é que nós temos que, através do nosso comportamento, ter boas atitudes, através dos nossos pensamentos, concluir que nós sejamos bons espíritos, né? Então, nós temos 3 tipos de obsessão. Para encerrar, nós vamos colocar isso aqui. A obsessão simples, que é a ação quase que permanente de um espírito estranho, que leva a pessoa a sofrer necessidades incessantes de agir e fazer. Então, é uma obsessão simples, que se vier aqui tomar um passe, fazer um tratamento, resolve. Mas tem a subjugação, é uma ligação moral, veja só, moral, que leva a pessoa a paralisar sua vontade. Ela perde seu livre-arbítrio, impelindo-a a praticar as mais absurdas ações. Essa pessoa, ela pode matar alguém que vai acontecer o quê? A pessoa que vai responder pelos atos, né? Foi ela que matou, mas foi o espírito que agiu, que deu a ideia, quem age é ela. E a fascinação é uma espécie de ilusão produzida ora pela ação direta de um espírito estranho, ora por seus raciocínios capciosos. O indivíduo fascinado não se considera enganado. Então, para minutos finais, vou colocar aqui essa bela imagem. É uma obsessão à distância. Essa pessoa, ela está obsediada, mas o espírito, ele está longe dela, ele não está acoplado, ele está usando sintonias mentais e está provocando um assassinato. Essa é outra da virada. Essa aí é chamada subjugação. Essa pessoa, ela não é mais dona do corpo dela, nem da mente. O espírito tomou conta. E é difícil ela se recuperar, né? Ela não tem mais condições e vai sofrer muito. E o problema é que ela pode praticar um assassinato e vai para o plano espiritual com um crime nas costas, né? Mas tudo que nós devemos ter sempre é fé em Deus, Jesus como nosso mestre, e vigiar os nossos pensamentos. Autor desconhecido. Muito obrigado pela atenção. Não foi muito claro, com certeza, mas fiz o possível, deu o meu melhor. Embora eu esteja aqui há 25 anos na casa, eu não faço palestras. Eu colaborei com o nosso amigo, eu fiquei feliz por ele ter me dado essa oportunidade. E vou esperar outras. Agora gostei. E aí, gente, temos perguntas? Vai, Sandra. Anísio, aproveitando que a sua estreia nas palestras, eu vou fazer uma pergunta para o senhor, de curiosidade. Alternativa A, B, C. Então, assim, por exemplo, a pessoa que é vítima da subjugação, o senhor disse que é difícil ela sair dessa situação, acho que por si só. Aí vamos supor que essa pessoa, no meio desse processo, ela venha desencarnar. Como é que é a chegada dela lá no plano espiritual? Ela é tratada de forma diferente? Já que o plano espiritual sabe que tinha um colega grudado nela? Sem dúvida, ele sabe sim.
E essa pessoa, ela vai responder, porque veja bem, nós temos a nossa consciência. Tudo que nós fazemos está na nossa consciência. Essa pessoa, ela foi vítima, mas ela vai responder pelos atos que ela praticou. Ela chegou nesse ponto de ter essa subjugação porque o espírito conseguiu fazer essa subjugação. E ela praticou com o espírito, ela praticou outros crimes. Mas quem vai responder, porque ela perdeu o livre-arbítrio. Então ela perdeu o livre-arbítrio, quem vai responder é o espírito. Porque ela não tem o livre-arbítrio. Quando você perdeu o seu livre-arbítrio, você cessou. Tudo aquilo que você fizer não vai ser responsabilidade sua. É o meu entendimento. Não sei se o Marcelo tem outro entendimento. Se tiver. Não, ela, bem da verdade, ela tem a responsabilização pelo fato de deixar de ter sido subjugada. Isso ficou bem claro. Isso, agora, até que ponto ela contribuiu dentro desse processo de subjugação para acontecer esse assassinato? Se ela contribuiu com alguma coisa, ela vai responder na medida daquilo que ela contribuiu. Se ela foi simplesmente a mão que apertou o gatilho, aí o espírito que determinou o apertar o gatilho vai tomar para si a responsabilidade. Porque o livre-arbítrio é o ponto crucial. Mesmo porque, quando eu falei que a humanidade, o homem se tornou homem quando ele saiu do mundo animal, ele recebeu o livre-arbítrio. A partir dali ele responde por tudo que ele faz. Nesse caso que você falou, o Marcelo também colocou bem, se ela tem alguma participação nisso, ela vai responder, como ele falou. Mas a partir daí, se ela não tem, como não tem o livre-arbítrio, ela deixa, que vai responder ao espírito, obsessor. Né? Mais alguma pergunta? Opa, vamos por partes. Vamos lá. A mediunidade começa na criança com 7, 8 anos ou vai gradativamente, por exemplo, quando ela é bebê, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, né? Ou ela já se manifesta com 7, 8 anos? Assim? A criança é o seguinte, ela é um espírito, né, que pode ser muito instruído, mas à medida que ele vai, como o cérebro dele ainda é muito tenro, ele vai subindo gradativamente. Então, porque você pode observar que a criança, quando começa 16, 17 anos, ela começa a assumir a sua própria personalidade. Então, aí também, no campo da mediunidade, ocorre isso. Né? Agora, à medida que o desenvolvimento do corpo vai se desenvolvendo, a mediunidade vai acompanhando. Exatamente. Isso independe, por exemplo, de ser 7, 8 anos, de 10 anos, não tem um determinado período que se manifesta mais. É gradativo, com a evolução da pessoa. Agora você vê que há crianças que são gênios, né? Ela já traz, uma idade bem tenra, ela já traz esse conhecimento, né? Eles tocar piano. Então. A mediunidade, ele também tem isso. Então, mas a gente tem que observar que nessa fase é interessante que ela aguarde mais um pouco, né? Isso também se aplica àquelas crianças que são cruéis. Tem crianças que desde pequenininha elas têm doença. Põe o gato no freezer, põe o cachorro dentro da máquina de lavar. Não é verdade? Isso é uma pergunta ou uma afirmação? Não, é uma pergunta. Eu acho que você está afirmando. Para essas crianças, uma suspeita. Para essas crianças que são assim rebeldes, né? Revoltadas, agitadas, há um tratamento na casa, que se chama P41 e P42. Não tem aquela história que se fala que até os 7 anos, na verdade, ela ainda tem lembranças da vida anterior, ainda não está ligada ainda ao anterior, por isso que ela tem essas reações também. Não é porque seja uma mediunidade em si ainda, é porque ainda ela não está... Essas crianças dessa idade, eles veem espíritos,
eles conversam com os espíritos. Mas não todos, não é só os médios. Os que tem uma... Não, todos. Todos. O amiguinho imaginário seria? O amigo imaginário da criança? Imaginário também. O processo reencarnatório ele finaliza-se mais ou menos por volta de 5 ou 6 anos. Se você parar para perceber, a criança ela nasce, ela começa a tomar controle da parte visual, e aí ela toma posse da parte visual, ela vai para a parte da fala, ela toma posse da parte da fala, ela vai para as mãos, ela toma controle mecânico das mãos, e aí ela vai tomando conta das pernas para andar, para correr. E isso é todo um processo do espírito tomar posse do corpo como instrumento de trabalho. Neste período, ela já está reencarnada, mas ela ainda está no finzinho do processo reencarnatório como alguém que está tomando para si um aparelho de trabalho. Aprendendo a dirigir, por exemplo. Nesse sentido, ela ainda tem contato com o mundo espiritual. Então, um amiguinho invisível é justamente o que as pessoas chamam de anjo da guarda. É um espírito que fica geralmente acompanhando aquela criança e brinca com ela, até para que ela não, digamos assim, sinta, não é sozinha, mas ela não sinta as diferenças do ambiente espiritual para o ambiente físico que ela está agora. Geralmente é isso. Mais uma? Tem mais uma aqui. Gostaria de saber, assim, o que ocorre quando às vezes a pessoa está irritada e essas pessoas procuram te provocar, e mesmo você saindo, você vai cuidar dos seus afazeres e tal e coisa, e você já tendo um certo conhecimento, você tenta afastar aquilo, empurrar tal e coisa aqui para lá, para se ver livre daqueles pensamentos que você está captando e que está te irritando. Mas aquilo parece que é como uma água que está em volta. Você vacilou um pouquinho de novo aí, aquilo demora para você se livrar daquilo. O que será que ocorre aí? Por que tanto assim? Você tem uma pessoa que está te ofendendo. Que está ofendendo, digamos que pessoa próxima, que não tem como, então a única saída sua é você se afastar e vai trabalhar ou vai. Mas fica difícil você conseguir afastar de vez do pensamento. Eu acho que entendo que você deve se afastar dessa pessoa, né? Agora, se essa pessoa morar com você, é complicado. Pois é. Ela mora com você. Então, você carrega pelo dia todo. Veja bem, então, se você estiver provocando mais problemas, você tem que se afastar. Ou ela, né? Um dos dois, porque vocês estão se agitando, aumentando mais o problema. Vai chegar a ponto de... O afastamento que ele coloca, nem sempre é o afastamento físico. Às vezes pode ser o afastamento mental. É aquilo que ficou ali. O senhor está colocando uma coisa bem interessante, está lá no 4. Está o vigiar. Só que só faltou uma outra palavrinha. Orar. Você vigia. Se você encontrou alguma coisa que está desconforme, você ora. Não adianta eu vou trabalhar, sim, é uma solução. Vou trabalhar para desviar o meu pensamento daquilo que está me perturbando. É importante. Agora, se ir trabalhar não desviou, ora. Porque na hora que você ora, lembra aquelas faixinhas mentais que ele coloca? Coloca para mim aquele slidezinho de novo. Tem umas faixinhas mentais que ela colocou ali. Uma mais grossinha, uma mais fininha. Cada uma representa um padrão. Quando você tem um tipo de pensamento, você está num padrão. Não, aquela que é... De ondas, isso. E aí, você está com aquela uma amplitude maior. Para você sair desta, você tem que entrar na outra. A sua mente não fica vazia, nossa mente nunca fica vazia. Você tem que escolher entre um padrão e um outro padrão. Já que aquele padrão anterior não te agrada, você ora
para mudar um padrão para outro que seja mais agradável. Só existem esses dois padrões? Não. Padrões você tem enésimos, entendeu? Do mais baixo ao cruel, né? Do cruel pegar o gatinho e pôr no congelador, ao cruel pegar o gatinho, tirar o peito dele e fazer churrasquinho, né? Quem gosta de YouTube vai ver um monte de crueldade lá, porque lá também está postado isso. Até o angelical, que pode ser, por exemplo, um bombeiro em um resgate, acabar perdendo a vida para salvar a vida de outra pessoa. Que, né, vamos colocar isso como mais angelical. É só um exemplo. Né? São dois padrões, né? O padrão mais baixo e o padrão mais alto, para ficar... Eu não sei se essa pergunta for bem caminho, mas pode servir para outras pessoas também. Não, servir, toda pergunta sempre serve. Né? Toda pergunta sempre serve. O importante é a gente dar a resposta que sirva para todas as pessoas. Já me enquadrei um pouco na sua pergunta. Entendeu? Agora, se o nosso padrão não está no nosso agrado, troquemos ele por melhor. Está difícil de orar. Gente, eu não consigo fazer o Pai Nosso. Nem pegando o papel para ler. O que eu faço? Pega uma música que te agrada. E aí a gente entra naquela historinha das vibrações. Se você não consegue ter um pensamento no sentido de que eu quero imaginar uma rosa e não consigo, lembra de uma situação agradável. Eu lembro de uma vez que minha mãe fez um chá em casa, que eu estava doente, e ela me pôs no colo dela, e ela fez um carinho, fez um cafuné. Nossa, toda vez que eu lembro isso, eu lembro da minha mãe, eu me sinto tão bem. E aí isso vai modificando as suas emoções, isso vai modificando os seus sentimentos, isso vai modificando o seu padrão, e isso vai elevando tudo aquilo que foi colocado ali para um padrão mais agradável. Ou lembrando essas músicas de fundo aqui, né? Ou lembrando essas músicas de fundo. Quer dizer, o orar não é a palavra. A palavra é uma forma de orar. O orar ele está dentro de um contexto de ideias, que pode ser palavra, pode ser sentimento, ou pode ser sempre uma emoção. Mas orar pode ser também atitude, você ajudar alguém. Toda atitude é uma oração, filha. Toda atitude é uma oração. Sério. Mas também não deveria você. E a atitude da oração que está determinando minha chefe é: termine agora ou cale-se para sempre. Também ela pode fazer mais uma coisa. Só mais. Privilégio. Não valeria a pena você também tentar mudar um padrão da outra pessoa através de um diálogo? Não seria melhor até do que simplesmente... É sempre bom tentarmos o diálogo, mas nem sempre é conseguível. Não sei se essa palavra existe. Sempre é possível. Nós podemos tentar. Agora, não podemos jamais esquecer que, como nós temos o livre-arbítrio, o outro tem. Se eu escolho pelo diálogo e ela escolhe pelo dedo apontado, eu tenho que respeitar o dedo apontado. O dedo Trágico isso, mas é real. Mas ela Então, já que ela tem o direito de pôr o dedo e apontar, eu tenho o mesmo direito de me fechar em mim e orar. Eu não sou obrigado a aceitar o dedo apontado dela. Não sou. Mas respeito. Mas eu tenho que respeitar. Boa resposta. Né? E aí eu acabo cortando a palavra do senhor Nísio na terminação da chefia. Logo a outro chefe. Eu não comentei com vocês que era a primeira palestra do senhor Nísio para ele não ficar nervoso, não ficar tenso. Ele já sabe que ele vai pro YouTube? Agora, mas assim, gente, o que eu queria, e eu acho que ficou muito bom, não só para ele como para vocês, é mostrar algo assim. Ele tem uma experiência de quem pratica, não exatamente a experiência de quem explica. E isso que a gente precisa trazer aqui. Não só a experiência de quem pega os livros e tem a condição de explicar uma determinada resposta, mas como é que acontece na casa, naquela prática, como é naquele trabalho, como é que acontece ali? Como é que eu vou me doar? Eu pego o meu amor e jogo naquele trabalho. Vocês estão entendendo? E deu para perceber na palestra dele vários momentos que ele falou: olha, tal problema nós temos na casa esse tipo de trabalho para auxiliar.
Por quê? Porque é a experiência de quem está nos trabalhos fazendo, pondo a mão na massa. Isso é importantíssimo para quem está aí e para quem está aqui. Conhecimento se desenvolve através de duas armas: estudar e praticar. E aí, vou dizer uma confissão que ele me fez: Marcelo, eu desde o primeiro dia que eu recebi o convite até hoje eu estava estudando. Só que ele esqueceu que por vários anos ele esteve praticando, né? Então eu agradeço muito a presença do seu Anísio, né? Felicito, eu acho que foi muito proveitoso isso, né? Assim, como primeira experiência, eu acho que foi magnífico. Foi uma experiência diferente o uso do retroprojetor. Nós estamos acostumados ou sem o uso do retroprojetor ou com o uso do Data Show. Então, também mais uma riqueza de detalhes para a gente ver como é que a gente tem formas de mostrar as coisas, né? Eu espero que vocês tenham se enriquecido muito com isso. E para finalizarmos, nós temos que fazer o sorteio, né? Você empresta isso aqui, por favor. E eu vou. Vamos parabenizar a Cida Costa, que ajudou, né? Você. Ajudou. E uma salva de palmas para ele. Eu vou primeiramente, já que ele não vem até a mim. Ele vai tirar o número. Só não vale tirar o meu, né? Eu quero ver quem vai te filmar quando for você fazer uma palestra. 19. Eu quero ver quem vai te filmar quando for você. Eu. 19 é Gabriel Fusaro. Opa! Gabriel. Olha só, diretrizes de segurança, Divaldo Pereira Franco. Tá, o seu Anísio vai fazer uma dedicatória para você. Daí você pega o final. Não só ele, né? Oi? Não só ele, vai ter que assinar junto. Os dois, isso. Não, vai ter que assinar junto. Eu convidei um, mas vieram dois. Gente, foi a melhor. Essa palestra foi boa. É convite combo. É convite combo. É combo agora. O Marcelo já perdeu a palminha. Tá com a nossa equipe técnica. Eu pensei que era recordação. Enquanto eles vão fazer a dedicatória, nós vamos fechar os nossos olhos novamente e vamos exercitar. A parte mais legal da palestra é a parte prática. Ué, parte prática, Marcelo? Que é isso? É aquela parte onde a gente vai pegar os conhecimentos teóricos explanados pelo expositor e vamos realizar. O nosso expositor hoje falou em pensamento. E aí, quando ele falou em pensamento, ele falou sobre sentimentos, ele falou sobre ideias, ele falou sobre emoções. Base fundamental para o nosso conjunto de interação. Foi algo que o nosso expositor falou. Quando eu entro num novo grupo social, eu tenho que me interar aí. E nós estamos aqui num grupo social. Num grupo social que é a nossa sala, mais os espíritos que nos acompanham hoje na palestra. Então nós vamos nos inteirar de olhos fechados a esses espíritos. Vamos tentar nos unir a eles de forma sentimento, emoção e ideias, formando um grande conjunto e dedicar de nós as melhores energias em favor das pessoas que necessitam. Mas quais, Marcelo, pessoas necessitam? Enfim, qualquer pessoa necessita. Alguém passando na rua que esteja doente está necessitando de um amparo da espiritualidade. Vamos a elas. Doemos a elas as nossas orações de agora, as nossas vibrações desse momento. Vamos àquelas pessoas que estão com dúvidas, que têm que tomar alguma decisão durante essa semana e não sabem como fazê-lo. Que os Espíritos nos envolvam com carinho, que sejam capazes de, através da mediunidade, sussurrar em seus ouvidos as respostas adequadas para a solução dos problemas. Vamos também direcionar nossos pensamentos àquelas pessoas que resolveram praticar o mal. Sim, equivocadas, sim, têm livre-arbítrio, de fato, tudo isso é verdade. Mas nem por isso eu não posso deixar de enviar-lhes pensamentos agradáveis, de rogar aos espíritos que estejam em volta delas
e na menor oportunidade que for possível, que possam demovê-las dessa ideia. Contam um pequeno livro, nessa semana que eu li, que um mísero passarinho que cantava numa árvore tirou uma pessoa da ideia de assassinar alguém. Talvez a espiritualidade agindo ali, naquele pássaro, para demover a ideia daquela pessoa. Por que então não endereçar nossos melhores sentimentos à espiritualidade, procurando tirar essas pessoas desse caminho? Vamos também envolver as pessoas que estão necessitando de amparo, porque estão nos hospitais, porque estão nos presídios. Para aquelas pessoas que saíram esses dias do presídio, porque cometeram algum delito e foram beneficiados com a lei. Parabéns por terem saído, mas que não voltem a errar. Que os espíritos mentores dessas pessoas sejam capazes de envolvê-los sempre com muito carinho, sempre com muito esclarecimento, e eles não voltem a delinquir. Tudo isso nós podemos fazer com o nosso pensamento. É isso que é preparar a mediunidade. E é por isso que eu rogo a Jesus em prece, para que, Senhor, sempre olhando a vida, olhando as dificuldades, olhando qualquer coisa que por nós a gente venha passar, eu tenha dali a enxergar coisas boas, que eu seja capaz de trair sempre bons ensinamentos da coisa mais desagradável que possa vir a acontecer. Que desse ensinamento também eu possa espalhar, e que eu saia a semear, Senhor, assim como a história. E que da minha atitude e da minha semeadura, que ao menos a minha alma eu seja capaz de transformar. Mas que, por misericórdia divina, Senhor, se mais alguma outra alma eu conseguir direcionar ao caminho do bem, já conseguiria me sentir plenamente satisfeito. Obrigado, Jesus, da espiritualidade que nos acompanhe agora, na data de hoje, que ao sairmos daqui tenhamos capacidade de reter o que aprendemos aqui e venhamos a ensinar as outras pessoas. E que na semana que vem, todos de volta, possamos aprender um pouco mais neste salão. E para a semana que vem eu convido vocês para ouvirem a palestra do Senhor José Luiz, que vai falar sobre mediunidade de Jesus, fechando o ciclo da mediunidade. Nós conhecemos a mediunidade, vimos os percalços que a gente pode passar com ela, estudamos hoje um pouquinho do que é a educação da mediunidade e o que acontece se a gente não educá-la. E ao final nós vamos ver o que é a mediunidade com a figura de Jesus. Vamos em paz. Que o Senhor nos abençoe.